O Skype foi lançado quase 10 anos antes do Zoom. Por que então hoje todos preferem o Zoom? Antes da pandemia, o Skype liderava o mercado de chamadas de vídeo. Então, quando empresas, amigos e famílias não tiveram escolha, a não ser interagir uns com os outros através de suas telas, o Skype estava prestes a experimentar o tipo de crescimento com que outras empresas só podem sonhar. Mas isso não aconteceu. Em vez disso, o Zoom pareceu surgir do nada e dominar o setor em um piscar de olhos. O que aconteceu exatamente? Como o fundador do Zoom, que foi para os Estados Unidos da América sem inglês, superou a Microsoft e criou a principal plataforma de videochamadas mundial, e como o desejo de um jovem de ver sua namorada se transformou em uma empresa avaliada em bilhões de dólares. Esta é a incrível história de amor que mudou o mundo. Esta é a inspiradora história real do Zoom. Eric Yuan nasceu na China em 1970. Desde pequeno, Eric sempre foi empreendedor e criou vários esquemas para ajudar a família financeiramente. Por exemplo, na quarta série, Eric descobriu que a instalação de reciclagem local pagava por sucata, então ele começou a coletar restos de metal em canteiros de obras para poder vendê-los. Mas havia um problema. A instalação de reciclagem só aceitava metais como cobre, e separar o cobre das madeiras e outros materiais era difícil. Então, Eric teve a ideia de colocar as sucatas no fogo, esperando queimar tudo, exceto o metal que ele precisava. Ele sabia que teria problemas por acender uma fogueira, então levou a sucata ao antigo galinheiro do vizinho para que seus pais não vissem. Quando ele acendeu as sucatas, o fogo logo se espalhou pelo chão de madeira, antes que Eric pudesse fazer qualquer coisa para impedir. As paredes do galinheiro também pegaram fogo. Até o teto estava em chamas. O coração de Eric acelerava enquanto ele fugia, vendo o fogo tomar o galpão, mas as chamas continuaram. Ele continuou a crescer descontroladamente, criando um incêndio intenso que estava prestes a se espalhar para as casas dos vizinhos. Uma equipe de bombeiros chegou para apagar o fogo, mas os pais de Eric ficaram furiosos. Crescido em uma família unida, Eric ficou arrasado por decepcioná-los, ainda mais tentando arrecadar dinheiro para ajudá-los. Quando entrou na adolescência, Eric se sentiu confuso sobre qual era o seu propósito. Ele pediu conselhos ao pai, que recomendou trabalho duro, humildade e paciência para obter respostas. Numa noite, Eric leu num jornal do pai um artigo sobre uma startup de tecnologia nos Estados Unidos da América. Eric ficou fascinado com aquilo. Pela primeira vez, ele encontrou algo que realmente despertou seu interesse. Eric passou a ler várias histórias nos jornais do pai e em revistas locais sobre o Vale do Silício, onde empresas como Microsoft e Apple começavam a se destacar com tecnologias inovadoras. Eric percebeu que algo incrível acontecia e queria participar. Eric sonhava em fundar sua própria empresa de tecnologia, inspirado nas pessoas sobre as quais lia. Mas isso era em outro lugar e a revolução tecnológica ainda não tinha avançado muito na China. Após concluir a escola, Eric entrou na Universidade de Ciência e Tecnologia de Shandong para cursar matemática aplicada e ciências da computação. Isso permitiu que ele ficasse perto da família e finalmente começasse a aprender em primeira mão sobre os avanços mais recentes da tecnologia. Em 1987, calouro na faculdade, Eric namorava Sherry e era perdidamente apaixonado por ela. Só havia um problema. Sherry morava em outra cidade, a 10 horas de viagem de trem, e não havia trens diretos para visitá-la. Eric precisava trocar de trem várias vezes para vê-la, e como os trens estavam sempre lotados, ele viajava em pé, apertado entre outros passageiros. Essas longas viagens eram extremamente desconfortáveis, e ele ficava cercado por cheiros horríveis, barulhos altos e passageiros irritantes. Sem conseguir dormir nos trens lotados, ele passava a viagem sonhando com o dia em que veria Sherry com mais facilidade, pois só havia poucas vezes ao ano. Ele se perguntava, e se ele pudesse ter algum tipo de dispositivo inteligente, onde pudesse simplesmente apertar alguns botões e ver o rosto dela e interagir com ela de onde estivesse? A mente hiperativa de Eric pensava nisso todos os dias, mas ele ainda não sabia como fazer isso acontecer.
Mesmo distantes, Eric sabia que ela era a pessoa certa e se casaram aos 22 anos. Após se formar, Eric fundou uma empresa de tecnologia em Pequim, focada em programação e desenvolvimento de software. Não era exatamente o tipo de empresa do Vale do Silício que ele sonhava em comandar, mas era um começo. Mas, em 1994, tudo mudou. Eric foi a uma conferência no Japão onde Bill Gates discursava. Antes do lançamento do Internet Explorer, Gates focou seu discurso no futuro da internet. Ele imaginou a internet servindo para ideias revolucionárias, como redes sociais e chamadas de vídeo. De repente, algo dentro da mente de Eric simplesmente fez sentido. Essa tecnologia seria a solução para o sonho de Eric de ver sua esposa ao apertar um botão. O problema era que poucas pessoas usavam a internet na China na época. Mas Eric sabia que, se conseguisse de alguma forma chegar à América, para o centro do boom tecnológico no Vale do Silício, talvez lá ele pudesse aprender como realizar seu sonho. Sem o discurso de Bill Gates, Eric provavelmente teria seguido outro caminho. Inspirado por um ídolo de infância e com um objetivo claro, Eric decidiu ir para a América. Com suas qualificações e habilidades em programação, Eric achou fácil entrar nos Estados Unidos. Mas Eric não poderia estar mais enganado. Mesmo com pouco inglês, Eric se candidatou ao seu primeiro visto de trabalho nos Estados Unidos da América. Quando pediram um cartão de visita em inglês, Eric traduziu errado sua profissão e se apresentou como consultor. O escritório de imigração considerou Eric um contratado de meio período e negou sua entrada no país. Eric logo se inscreveu novamente, mas foi rejeitado de novo. Então ele tentou de novo, e de novo, e de novo, mas toda vez era rejeitado. Após 8 rejeições, ele decidiu tentar algo novo. Por sorte, ele tinha uma amiga cujo marido era cofundador da Webex, startup de tecnologia focada em chamadas telefônicas online para conferências de negócios. A Webex reconheceu as habilidades de Eric e patrocinou sua 9ª tentativa de visto. Eles não se importavam que ele não falasse inglês, desde que soubesse programar. O visto de Eric foi aprovado em 1997, após quase 2 anos de tentativas, permitindo sua mudança para o Vale do Silício, para integrar a Webex como um dos 10 primeiros engenheiros. Embora deixar a família para trás e abrir mão de sua pequena startup tenha sido uma decisão muito difícil para Eric, ele sabia que precisava fazer isso. No entanto, Eric logo percebeu que a transição não seria tão fácil quanto esperava. Ele precisaria aprender rápido outro idioma e cultura, além de enfrentar dificuldades para fazer amigos sem falar inglês direito. E assim, a comunicação continuou sendo um problema constante para Eric. Embora tenha aprendido o idioma o mais rápido que pôde, ainda se via incapaz de participar das conversas com seus colegas, muitas vezes se sentindo deixado de lado e ignorado por causa disso. Então ele decidiu seguir o conselho de seu pai e focar na única coisa que sabia que podia fazer: trabalhar duro. E assim, Eric trabalhou incansavelmente e ficou conhecido por programar durante toda a noite. Com o avanço das habilidades linguísticas de Eric, seus méritos logo foram reconhecidos pelos colegas na Webex. Eric era trabalhador, otimista e surpreendentemente honesto. E como resultado, não demorou muito para que ele fosse promovido a chefe de toda a equipe de engenharia. Depois que o Webex abriu capital em 2000, Eric ficou empolgado com o que ajudou a empresa a conquistar. Mas foi uma vitória agridoce. Ele tinha vindo para a América com o objetivo de construir sua própria empresa. Esse sempre foi o sonho dele. Então, embora estivesse feliz em ver o Webex ter sucesso, ele prometeu a si mesmo que um dia seria a própria empresa dele abrindo capital. Mas antes que Eric pudesse sequer pensar nisso, uma tragédia aconteceu e tornou o trabalho dele mais difícil do que nunca. Após o 11 de setembro, o mundo ficou dominado pelo medo e paranoia. Muitas empresas não queriam mandar funcionários para o outro lado do mundo, a menos que fosse absolutamente necessário. Isso fez com que a demanda pelo software da Webex aumentasse dramaticamente, já que permitia que as empresas realizassem reuniões virtuais de áudio a baixo custo. Eric viu nessa chance uma forma de guiar a Webex para o objetivo que sempre quis: chamadas de vídeo. Em 2003, com código desenvolvido por Eric, a Webex lançou seus primeiros recursos de chamadas de vídeo. Isso fez deles um dos primeiros produtos de videoconferência do mercado.
Eric enfim realizou a ideia do trem de anos atrás, embora não exatamente como imaginou. Como a plataforma Webex havia sido originalmente criada para chamadas de áudio, o produto de vídeo que eles adicionaram não era realmente tão bom. Eric sabia que as chamadas de vídeo deles melhorariam muito se recomeçassem do zero. Antes que ele comentasse, a Webex foi vendida para a Cisco. Com a empresa agora parte de uma gigante de tecnologia, a cultura da Webex mudou drasticamente. Eric chegou ao limite ao ser dispensado e ignorado junto aos funcionários originais da Webex. Ele ficou extremamente frustrado com a falta de preocupação dos novos proprietários com a inovação e, especialmente, com o péssimo atendimento ao cliente. Eric frequentemente se reunia com clientes que sempre tinham grandes problemas e reclamações sobre o serviço deles. Clientes reclamavam da lentidão ao iniciar o software, travamento de vídeo e falhas totais de áudio e vídeo em chamadas com muitas pessoas. Além disso, eles clamavam por novas atualizações, como a capacidade de compartilhar a tela. Infelizmente, as tentativas de Eric de resolver esses problemas foram ignoradas pela nova administração. Seus novos chefes simplesmente não pareciam se importar. Eles priorizavam o financeiro da empresa ao invés dos clientes. Sem solução melhor no mercado e com o Webex indo bem financeiramente, eles não viam motivo para mudar. Eric também gostava de dinheiro e já tinha um salário de 6 dígitos. Mas ele não conseguia deixar de sentir que tudo o que estava fazendo era uma traição aos seus princípios e ao seu sonho original. Pelos próximos anos, Eric acordava todas as manhãs se sentindo miserável. Ele temia ir para o escritório e participar de reunião após reunião em que seus clientes lhe diziam o quanto o serviço era ruim, especialmente porque ele não podia fazer nada a respeito, o que o fazia se sentir envergonhado e constrangido. E então, quando Eric estava em seu pior momento, ele recebeu outro golpe devastador. Em 2010, o pai de Eric morreu tragicamente. Eric tinha uma relação próxima com o pai, sempre ligando para pedir conselhos e opiniões. Agora, ele havia perdido uma das pessoas mais importantes de sua vida e se sentia mais perdido e deprimido do que nunca com tudo o que acontecia. Porém, essa infelicidade revelou algo a Eric. A coisa que realmente dava propósito a ele, que fazia sua vida ter sentido, era fazer outras pessoas felizes. Quando ele fazia sua família, sua esposa, seus clientes felizes, ele se sentia feliz. Eric disse: "Quando jovem não sabia o propósito da vida, mas percebi que é buscar a felicidade. A felicidade sustentável vem de fazer os outros felizes, mas para alcançar isso ele precisava que algo mudasse. Ou ele faria a empresa ouvi-lo, ou teria que tomar uma atitude drástica. Então ele foi até seus chefes e apresentou uma ideia, uma plataforma totalmente nova, criada especificamente para chamadas de vídeo, um conceito alternativo e amigável para smartphones que ele tinha certeza de que seus clientes insatisfeitos iriam adorar. O foco seria totalmente na usabilidade e em aprimorar recursos fáceis de usar. Seria baseada na nuvem e não exigiria download ou cadastro. Bastaria um simples clique para entrar em uma reunião e, graças às suas melhores bases, ela proporcionaria uma conexão estável e confiável, independentemente da qualidade da internet. Era tudo o que seus clientes pediam, mas os chefes da Cisco discordaram e rejeitaram a proposta de Eric. Para alcançar o que Eric estava sugerindo, eles teriam que construir uma plataforma totalmente nova, não apenas atualizar o software existente. Simplesmente não valeria o tempo ou o dinheiro deles, especialmente quando sentiam que o mercado já estava saturado. Eles já estavam tendo dificuldades para competir com empresas como Skype para clientes empresariais e produtos mais novos como o FaceTime e o Google Hangouts já atendiam o mercado de usuários domésticos. Eles pensavam que não havia demanda para a nova plataforma de Eric, mas ele discordava. Se fosse assim, por que os clientes deles pediriam? Por isso todos os dias, isso deixou Eric com duas opções. Ou ele continuava trabalhando em seu emprego, seguro de 6 dígitos, supervisionando o software que ele sabia que não era bom o suficiente, ou arriscava tudo para fundar sua própria empresa rival, sem apoio ou suporte, supervisionando um software no qual ele realmente acreditava. Eric não tinha mais seu pai para pedir conselhos, e até mesmo sua esposa Sherry achava que a única opção era continuar em seu emprego atual. Ele não podia só desistir, né? Então o que Eric fez? Ele assumiu o risco. Em 2011, após 14 anos na empresa, ele se despediu do salário seguro de 6 dígitos e pediu demissão. Eric planejava criar um concorrente do software que ajudou a desenvolver.
Eric agora estava sozinho e sabia que sua nova empresa exigiria muito dinheiro para iniciar. Felizmente, ele havia construído uma enorme lista de contatos durante seus anos na Webex, então achou que conseguir investimento não seria tão difícil. Eric apresentou sua ideia a todos os capitalistas de risco que conhecia, e todos eles deram exatamente a mesma resposta: não. Ninguém queria investir em outra plataforma de chamadas de vídeo. Assim como seus antigos chefes, eles alegaram que o Skype, apoiado pela Microsoft, o Google Hangouts, o FaceTime e a própria Cisco, já eram grandes players nesse setor, e eles realmente não conseguiam entender por que a proposta de Eric era diferente dos produtos já existentes no mercado. Disseram a ele que não era uma boa ideia. Voltando de carro da reunião, Eric sentiu-se deprimido e assustado. Ele havia desistido de tudo pelo sonho. Mas talvez tivesse sido um erro terrível. Mas algo dentro de Eric dizia a ele que não era esse o caso. Os investidores erraram sobre sua ideia, e ele ia provar isso. Ao retornar ao computador, ele trocou o protetor de tela para "você está errado". Enquanto os capitalistas de risco não acreditaram em Eric, as pessoas que realmente o conheciam acreditaram. Então, o apoio veio dos amigos que ele fez durante seu tempo no Vale do Silício. O primeiro investidor do novo negócio de Eric foi um ex-executivo da Cisco. Os dois não se conheciam de verdade, mas o investidor tinha ouvido coisas tão positivas sobre Eric de seus ex-colegas que imediatamente sentiu que Eric era alguém em quem valia a pena apostar. Com um investidor a bordo, mais dinheiro começou a entrar, e os amigos de Eric também contribuíram com o que podiam para ajudar. Com apoio de amigos e investidores, Eric reuniu o valor inicial para contratar engenheiros e criar o software da SASPI, sua nova empresa. Eric não estava satisfeito com a escolha do nome, mas teve dificuldade em pensar em um de que gostasse mais. Mas isso não importava naquele momento. Eric tinha acabado de fundar uma empresa americana como cidadão americano no Vale do Silício. O momento que ele fantasiava desde a adolescência finalmente chegou. Para ele, a missão da empresa era simples: criar um produto melhor. Ele queria criar algo que fosse intuitivo, que não exigisse download ou criação de conta para usar, que não tivesse nada para instalar, nada para se cadastrar, que pudesse rodar em Macs, PCs, iPhones, Androids, qualquer coisa. Bastava enviar e clicar em um link para entrar na reunião de forma simples e estável, sem depender da qualidade da internet. Focar em deixar os usuários felizes. Eric estava confiante de que, se eles se concentrassem nos clientes, mesmo que levasse um tempo absurdamente longo, eles acabariam vencendo. E não só os clientes dele. Eric estava decidido a não repetir o erro que cometeu na Cisco, e não queria que ele ou seus funcionários temessem ir trabalhar. Eric notou em 4 anos na Cisco que funcionários infelizes produziam trabalho de menor qualidade. Então, Eric decidiu que, acima de tudo, esse novo propósito em sua vida, a felicidade, seria a força motriz por trás de sua empresa. Fazer o cliente feliz, fazer os funcionários felizes e fazer a si mesmo feliz. A ideia de Eric era simples, mas não fácil, exigindo uma equipe dos melhores engenheiros. A boa notícia é que muitos engenheiros talentosos da Webex sentiam o mesmo que Eric. Eles acreditavam na visão dele, e muitos até entraram em contato pedindo para fazer parte disso. A má notícia era que contratar todos esses engenheiros qualificados fez com que Eric não tivesse dinheiro sobrando para gastar em outros departamentos, como vendas e marketing. Para Eric, o mais importante era acertar o software. Ele achava que, se o produto fosse bom, se venderia sozinho. Em 2012, poucos meses antes do lançamento do software de videoconferência, Eric ainda detestava o nome SASPI. Ele pediu sugestões diárias de nomes aos funcionários, mas não encontrou um adequado. Em sua última tentativa, ele pediu ao primeiro investidor que criasse um novo nome para ele. Quando Eric ouviu a resposta dele, soube que era exatamente o que ele esperava: Zoom. Após mudar o nome para Zoom, Eric e sua equipe lançaram a versão beta sem uma estratégia definida. Eles estavam confiantes de que o produto deles era diferente o suficiente para se destacar, mas não faziam ideia de como fazer as pessoas realmente encontrarem. Eles convenceram Walt Mossberg, um dos maiores críticos de tecnologia do Wall Street Journal, a encontrá-los. Se demonstrassem o Zoom e ele gostasse, uma boa avaliação daria ao software a publicidade necessária. Uma avaliação ruim poderia acabar com o produto deles antes de começar. Ao chegarem à reunião com Walt, perceberam que o escritório dele estava sem Wi-Fi. Como eles deveriam mostrar um produto totalmente baseado na nuvem sem internet? Felizmente, Walt conseguiu compartilhar a internet do celular dele com eles.
e, em uma reviravolta estranha, poder mostrar para ele como a videoconferência deles era suave e estável, mesmo em uma conexão de celular mais fraca, acabou beneficiando eles. Walt então passou semanas testando os recursos do Zoom e acabou escrevendo uma avaliação extremamente positiva sobre o produto. As palavras de Walt apresentaram o Zoom ao mundo, atraindo 50 mil novos usuários no dia da publicação da avaliação. Durante esse tempo, o Zoom não tinha outros departamentos da empresa. Eric e sua equipe de engenheiros ficaram responsáveis por fechar vendas, realizar o controle de qualidade e fazer qualquer ação de marketing por conta própria. Eric pessoalmente enviava e-mails a cada cliente que cancelava o Zoom, buscando saber como poderia melhorar para mantê-los. Um cliente respondeu ao e-mail de Eric acusando a empresa de fingir que era do Chief Executive Officer. Era mesmo o Chief Executive Officer, Eric, tentou explicar ao cliente que não acreditou. Então, Eric ofereceu uma chamada no Zoom para provar. Embora fosse incomum o Chief Executive Officer pedir feedback por e-mail aos clientes, Eric sabia que, ao conversar com eles, entenderia suas necessidades. Focado em empresas, Eric queria atrair clientes insatisfeitos do Webex, já sabendo desse público e tendo a estratégia ideal para isso. Diferente dos concorrentes, Eric lançou uma versão freemium do Zoom. Chamadas de até 40 minutos com 100 pessoas eram gratuitas. Ele achava que as empresas testariam o Zoom, pois não tinham nada a perder. Ele acreditava que, após experimentarem, veriam que era melhor e assinariam o plano pago, que ainda era mais barato que o da concorrência. Para a surpresa do setor, o plano de Eric funcionou. As empresas talvez já estivessem pagando pelo Skype ou Webex, mas agora podiam simplesmente enviar um link do Zoom sem precisar de conta ou download e entrar direto em uma chamada com quem quisessem. Quando funcionários de grandes empresas adotaram o Zoom, seus chefes notaram sua superioridade e trocaram de plataforma. A decisão de Eric de priorizar recursos para o cliente foi um sucesso. Logo, grande parte do Vale do Silício adotou o Zoom, tornando-o destaque nas videoconferências empresariais. Após lançar a versão alfa em 2013, em maio, a empresa já tinha 1 milhão de clientes e valia 25 milhões de dólares. Mesmo assim, ainda estavam bem atrás da líder Skype, adquirida pela Microsoft por 8,5 bilhões de dólares. E assim, a Microsoft vinha integrando o Skype em todos os seus produtos, dando a ele um impulso significativo. Durante o restante da década de 2010, o Skype liderou em usuários mensais e participação de mercado, tendo como principais rivais o Google Hangouts e o Cisco Webex. Mas Eric sabia que, se continuasse ouvindo diretamente o feedback dos clientes e permanecesse totalmente focado em melhorar o software, o Zoom continuaria a conquistar uma fatia cada vez maior do mercado. Com o crescimento do Zoom, Eric obteve investimentos maiores e reinvestiu para expandir ainda mais. Em 2019, o Zoom deixou de ser uma pequena startup e se tornou um negócio lucrativo com receita acima de 300 milhões de dólares. Depois de sair do pequeno escritório, Eric passou a ter 1.700 funcionários em equipes da empresa. Ele passou a ter departamentos reais de marketing e vendas. Com a empresa lucrativa, Eric pôde alcançar o objetivo prometido a si mesmo 10 anos antes. Ele poderia abrir o capital da empresa e virar uma história de sucesso em revista, inspirando adolescentes. Assim, a Zoom foi listada na Nasdaq. Na abertura do mercado, Eric tocou o sino ao lado da esposa e 3 filhos. No fim do primeiro dia no mercado, as ações da Zoom subiram 72%, avaliando a empresa em 15,9 bilhões de dólares. Em um mês, a Zoom já valia 42 bilhões de dólares. Isso não só transformou Eric em um multibilionário, mas muitos dos seus 1.700 funcionários também se tornaram milionários instantaneamente. Mas isso também significava outra coisa para Eric. Ele finalmente podia tirar o protetor de tela que dizia "Você está errado". O sonho dele tinha se tornado realidade, e a empresa dele havia conquistado uma fatia formidável do mercado de usuários corporativos. Em dezembro de 2019, a empresa já tinha 10 milhões de usuários mensais. Apesar de parecer impressionante, a Microsoft afirmou que o Skype tinha cerca de 300 milhões de usuários mensais na época. Apesar do crescimento do Zoom, parecia que demoraria para competir com os maiores concorrentes. No mesmo ano em que passou a valer bilhões,
descobriram que o Zoom instalava servidores ocultos em laptops e desktops. Esses servidores tinham como objetivo tornar mais rápido o uso do Zoom no seu navegador. Acontece que eles apresentavam uma grande vulnerabilidade de segurança. Com esses servidores, agentes externos podiam iniciar uma conferência Zoom e ativar a webcam de outro computador automaticamente. O problema foi tão grave que, mesmo corrigido, a Apple removeu totalmente os servidores do Zoom de seus produtos. Felizmente, Eric e sua equipe conseguiram resolver o problema rapidamente, mas Eric estava trabalhando mais duro e por mais horas do que nunca, e ele odiava o fato de isso significar muito menos tempo com sua esposa e filhos. Ele tentou participar do máximo possível de suas reuniões pelo Zoom para poder ficar mais com eles, mas a carga de trabalho definitivamente começou a afetar Eric. Poucos meses após o incidente, no início de 2020, algo ainda mais inesperado aconteceu. Algo que mudaria o caminho do Zoom para sempre. Em 2020, boa parte do mundo entrou em confinamento devido à pandemia de Covid-19. De repente, bilhões de pessoas não tiveram escolha, a não ser trabalhar de casa, precisando de ferramentas de videoconferência para isso. Além disso, as pessoas estavam isoladas dos entes queridos, e as chamadas de vídeo viraram a única forma de contato. Enquanto o Zoom crescia nos negócios, muitos usuários domésticos ainda não conheciam a plataforma. O Skype liderava o mercado até a pandemia. Por que então o público mudou para o Zoom? Bem, tendo sido inovador no passado, o Skype não conseguiu atualizar ou melhorar seus serviços ao longo dos anos. Ele foi originalmente projetado para chamadas de áudio, e depois o vídeo foi adicionado, assim como aconteceu com o Webex. Então, a base do software deles não havia sido construída para hospedar chamadas de vídeo de forma confiável, resultando em constantes problemas de conexão e estabilidade, enquanto o Zoom foi criado para vídeo desde o início, desde o primeiro dia. Além disso, depois que a Microsoft comprou o Skype, eles passaram a priorizar fortemente o novo software de equipe para clientes empresariais, e por isso o Skype não recebeu realmente o desenvolvimento que precisava. Em vez disso, eles adicionaram recursos e firulas que ninguém realmente queria, e isso resultou na necessidade de várias atualizações. Antes de fazer uma chamada no Skype, o programa costumava atualizar sozinho, muitas vezes trazendo novos bugs, pois tinha muitos problemas. Além das escolhas de design ruins, eles deixavam os usuários confusos e insatisfeitos. Resumindo, não parecia que o Skype tinha ouvido tanto seus clientes, já que a experiência de usar o Skype simplesmente não era tão fluida ou bem projetada. Em comparação, o Zoom vinha aperfeiçoando sua plataforma silenciosamente. Ao contrário da Microsoft, Google, Facebook ou Apple, a videoconferência sempre foi o principal e único foco do Zoom. Não exigia versões diferentes para navegadores ou dispositivos e usava poucos dados. A plataforma garantiria chamadas de vídeo de qualidade, mesmo com conexão ruim. O Zoom podia ser usado sem download ou cadastro e permitia gravar reuniões. E permitia que os usuários fizessem login com suas contas do Google ou do Facebook, tornando o cadastro um processo muito mais rápido. Quando a pandemia chegou e até quem não dominava computadores precisou de videochamadas, o Zoom virou a escolha óbvia. Era simples de usar. Você podia enviar um link para sua avó e ela só precisava clicar para entrar. Com o Zoom, escolas, hospitais e empresas faziam grandes videoconferências grátis, o que nenhuma plataforma oferecia então. Quando chegou a hora de escolher uma plataforma, quase todos adotaram o Zoom por ser mais fácil e amigável. Pense bem, se você está organizando uma reunião, vai querer a opção em que as pessoas possam simplesmente clicar em um link e entrar facilmente, sem precisar de uma conta ou qualquer experiência técnica. A beleza da decisão de Eric é focar só em criar o melhor produto e resolver os problemas dos clientes. Porque se eles preferirem a sua solução, vão contar para outras pessoas de graça, então você consegue esse crescimento exponencial através do boca a boca. Por tudo isso, o Zoom cresceu rapidamente na pandemia. Em março de 2020, o Zoom saltou de 56 mil para mais de 2 milhões de downloads diários, batendo recordes seguidos na loja de aplicativos. Até o fim do ano, ele já dominava quase metade do mercado de chamadas de vídeo. No entanto, essa mudança repentina não havia sido planejada ou esperada pelo Zoom. Eric havia projetado o Zoom para conferências de negócios, mas de repente ele estava sendo usado para praticamente tudo o que você pode imaginar.
Pelo Zoom, aconteceram noites de cinema, quizzes, consultas, bate-papos na televisão terapia, reuniões de igreja, filmes de terror e até casamentos. O Zoom não estava preparado para essa adoção generalizada do seu software que estava acontecendo, e isso logo levou a alguns grandes problemas que ameaçaram destruir tudo o que Eric havia construído. O Zoom rapidamente virou parte central da experiência da pandemia para milhões do mundo. O crescimento inesperado causou quedas de serviço, obrigando o Zoom a atualizar instalações em tempo real para atender a demanda. Foi muito estressante para Eric. Milhões queriam usar seu produto, mas não conseguiam devido às quedas de serviço. E, infelizmente para Eric, os problemas do Zoom estavam apenas começando. Logo, enfrentaram um problema. Participantes inesperados invadiam reuniões exibindo imagens ou comentários inadequados. Isso ficou conhecido como Zoom Bombing, um problema grande já que muitas escolas usavam o software. Pessoas invadiram reuniões, gritaram insultos raciais, exibiram material explícito para alunos e atrapalharam encontros dos alcoólicos anônimos, tentando expor quem está em recuperação. E não só isso, mas depois que o software se tornou amplamente utilizado, o Zoom foi acusado de ter vários problemas graves de segurança. Desde afirmar que seu aplicativo tinha criptografia de ponta a ponta, quando na verdade não tinha, até problemas na codificação do app que deixavam brechas para ataques de vírus e acesso à localização dos usuários. Como resultado, o procurador-geral do estado de Nova York iniciou uma investigação sobre a empresa, o que acabou forçando-a a pagar 86 milhões de dólares em um acordo. Isso foi um grande golpe tanto para Eric quanto para a reputação da Zoom. Isso até levou algumas empresas e instituições a proibirem completamente o uso do Zoom, incluindo a National Aeronautics and Space Administration, o Google e até mesmo o governo canadense. Enquanto surgiam grandes problemas de segurança, a equipe da Zoom ficou sobrecarregada. Eric vivia pedindo desculpas ao público e prometendo melhorar, mas as críticas frequentes à sua empresa o abalavam, já que seu objetivo com a Zoom era fazer as pessoas felizes. Mesmo com a família em casa, ele se sentia mais distante deles do que nunca. Ele frequentemente desaparecia em seu escritório, trabalhando até tarde da noite, mas Eric não tinha escolha. Mais usuários e escrutínio traziam mais problemas a resolver, ou tudo poderia ser destruído. Ele e seus engenheiros focaram em adaptar o Zoom para o novo público. Eles passaram a exigir senhas em todas as reuniões do Zoom por padrão e reconstruíram todo o seu processo de segurança, adquirindo a empresa Keybase para aproveitar o software de criptografia que eles já possuíam. Mas assim que um problema era resolvido, outro parecia surgir. Um executivo da Zoom na China colaborou com o governo chinês para banir e expor participantes de reuniões que comemoravam o massacre da Praça da Paz Celestial, em um caso grave de censura. Isso fez o Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América acusar o executivo por vários crimes, e Eric o demitiu ao descobrir o ocorrido. Mas não importava que o funcionário estivesse agindo sozinho ou que a Zoom fosse realmente uma empresa americana. A ligação entre Zoom, Eric e o governo chinês já era conhecida. Isso fez com que algumas pessoas pensassem que a Zoom compartilhava todos os dados dos usuários com o governo chinês. Então o próprio Eric fez questão de abordar essa questão e garantir que procedimentos rigorosos de geolocalização estivessem em vigor para que nenhum dado fosse roteado pela China. Apesar das notícias sobre segurança, a Zoom cresceu rapidamente na pandemia. A receita deles saltou de 330 milhões em 2019 para mais de 4 bilhões em 2022. Mas, até o momento, apesar de buscar faturar mais do que nunca, a Zoom está começando a ver uma queda em seus usuários e clientes. Isso se deve em parte ao Google Meets, que cresceu e virou o principal rival do Zoom. Com chamadas gratuitas acima de 40 minutos, o Google Meet vem tirando espaço da Zoom, que já não tem posição garantida no mercado. Na verdade, a Zoom teve que demitir uma parte significativa de sua força de trabalho, com Eric chegando a cortar o próprio salário em 98%. Para manter o moral, a Zoom pediu que funcionários voltassem ao escritório. Embora a Zoom tenha impulsionado o trabalho remoto, Eric afirmou que a interação presencial é melhor para a felicidade dos funcionários.
Eric também ainda tem muitas aspirações de crescimento, pretendendo expandir para novas áreas e novas tecnologias. Recentemente, adquiriram uma empresa de tradução automática por inteligência artificial. Eric deseja que qualquer pessoa, em qualquer lugar e dispositivo, use o Zoom para se comunicar instantaneamente em qualquer idioma. Embora isso tenha causado alguma controvérsia inicial, já que surgiram artigos dizendo que o Zoom pode usar suas chamadas ou mensagens privadas para treinar seus sistemas de inteligência artificial graças aos novos termos e condições. O Zoom negou e reconheceu a má redação dos termos, mas após preocupações de segurança e privacidade, a imagem da empresa ficou ruim. Mas, independentemente de o Zoom manter ou não sua posição de líder de mercado, se Eric continuar priorizando a felicidade dos clientes e funcionários, ele estará alcançando exatamente o que se propôs a fazer. Eric criou o Zoom na adolescência por não conseguir ver seu grande amor. Quando Eric criou o Zoom, ele já não tinha esse problema, mas milhões de pessoas ainda tinham. Graças ao Eric, elas conseguiram se ver. Eric queria criar algo que tornasse as pessoas felizes, e ao permitir que milhões interagissem em um momento sombrio e incerto, ele certamente conseguiu. Agora que você entende como o Zoom superou o Skype, veja como o Facebook superou o MySpace. A resposta provavelmente não é o que você imagina. É só clicar nesta miniatura agora e eu te vejo lá. Valeu!